Olá, um prazer estar com vocês de novo aqui no Canaplancast. Hoje um dia especial, nós temos uma gravação especial. Quem está conosco hoje é o Mohamed Riad Perrone Samur. O Mohamed é um grande produtor, ele é agricultor e pecuarista, trabalha com cana, trabalha com soja, com milho, também tem seringueira. Nós estamos na Fazenda Maravilha, aqui em Barretos, no limite com Colina. O Mohamed, que eu conheço há muitos anos, é realmente um agricultor diferenciado. Vocês vão perceber pela nossa conversa. Mas enfim, aqui está o Mohamed. Caio, muito prazer. Obrigado pelo convite de participar do podcast da Canaplan junto com você. Vou contar um pouco da nossa história aqui do grupo. O grupo é uma empresa familiar, onde meu pai que iniciou as atividades na empresa em 1972 com máquina de arroz. Na sequência, ele foi para a cultura dos citros. Em 1991, iniciamos aqui com cana-de-açúcar. E depois, ao longo do tempo, fomos para a pecuária. Iniciamos a pecuária aqui extensiva em 2008. E hoje temos também soja, milho e um pouco de seringueira também na empresa. Eu sou da família, eu sou o filho mais velho, nós somos em 3 irmãos. Eu fico na área agrícola da empresa, eu tenho um irmão do meio que fica na área administrativa e financeira, e o meu irmão mais novo faz a área da pecuária. Me conta uma coisa, vocês estão presentes em São Paulo e em Goiás, é isso? Correto, nós estamos hoje localizados no município de Barretos, Colina, Bebedouro e Colômbia, no estado de São Paulo, e estamos também localizados no município de Aruanã, no estado de Goiás. Gente, o interessante da nossa conversa hoje é que o Mohamed faz o perfil do chamado empresário na área de agronegócio moderno, atuante, participa de uma série de coisas. Ele é conselheiro do COSAG, que é da Fiesp. Ao mesmo tempo tem todo um lado mais social, ele é conselheiro da Fertibem, também, digamos, atuando efetivamente nessas questões. E por aí vai um aspecto importante, Mohamed, que é o aspecto relativo a foco. Quer dizer, uma coisa é estar presente onde as políticas públicas estão acontecendo, outra coisa é estar no dia a dia. Como é que você faz isso? Caio, hoje aqui na empresa a gente vê, não é mais fazenda, é uma empresa, e eu acho que hoje as informações são muito dinâmicas. E nós temos que estar participando na área política, na área do setor privado, acompanhando como está os noticiários, a evolução do mercado, enfim, temos que estar atualizado dia a dia. Uma coisa importante, gente, e eu digo isso para o pessoal mais jovem, o pessoal da minha geração percebeu isso com o tempo, isso é importante. O pessoal mais jovem hoje já é parte do dia a dia, nem costuma prestar atenção nessas coisas. O mundo é feito por uma história, uma longa história. Nós estamos falando com um homem que se chama Mohamed. Esse é um dos caras de uma família que tem 1000 anos de comércio. Assim como nós temos craques na política, como Arnaldo Jardim, que tem 1000 anos do comércio no sangue. A verdade é que uma coisa é tecnologia, outra coisa é comercial. Mohamed, me conta como é que é esse seu foco, quer dizer, do ponto de vista, inclusive, das limitações do Brasil para o agronegócio. Como é que você vê isso? Caio, hoje eu vejo a limitação do Brasil, nós estamos um pouco vulnerável na questão de preço, né, de valorização das nossas commodities, tem muita oscilação e o produtor rural ele fica muito descoberto com relação a isso. Uma coisa interessante da sua vida, que você relata aqui do seu negócio, é que você não fica concentrado num só produto, você tem opções. Há anos que esse produto está pior, outro faz... Porque nem sempre o produtor tem isso, quer dizer, muitos dos nossos amigos, que são seus amigos também, vivem às vezes uma monocultura e claro que sofrem muito com essa volatilidade. Mas você fez uma diversificação importante. Exatamente, e quando nós optamos em partir para a pecuária em 2008... ali nós vimos que era o momento de diversificar a empresa e verticalizar a empresa. Então hoje a gente conta com 5
áreas atuantes produtivas na empresa, que é cana-de-açúcar, é a pecuária, tanto extensiva como a extensiva e como no confinamento também. Temos também soja, milho e também a seringueira, porque quando você tem uma que está ruim, geralmente tem uma outra que está boa. Então a gente faz essa diversificação. E a verticalização da nossa área de produção dentro do grupo. Isso é de fato uma vantagem, porque reduz o seu risco. De uma forma geral, vamos dizer assim, isso é sem dúvida uma coisa consagrada e clara para você, inclusive no seu negócio que você está explicando. Sim. Agora, eu queria conversar um pouquinho com você sobre alguma coisa que é a nova realidade, é o novo mundo que nós estamos vivendo. Muitos dos nossos colegas agricultores estão sofrendo, claro, com essas variações e com as notícias do dia a dia, com 2025, com a entrada do governo Trump número 2, quer dizer, quando, vamos dizer assim, é como se tudo aquilo, Mohamed, que aconteceu pós-Segunda Grande Guerra, que os Estados Unidos virou o xerife do mundo e as instituições foram criadas, é como se aquilo tudo tivesse sido enterrado e a gente passou de novo a sentir na pele um mundo fragmentado, um mundo protecionista, com muito populismo. Isso se revela como um problema, digamos assim, que você tem que estar entendendo o mundo para se posicionar. Nem todos estão fazendo isso e sofrem com o dia a dia das notícias de jornal. Como é que estão vocês nisso? Correto, Caio. Eu acho que cada dia é um dia novo. Está muito dinâmico hoje as informações e as políticas mundiais. O produtor rural tem que estar bem sintonizado e acompanhando essas evoluções. E creio que, em certo momento, aparecem algumas oportunidades. Tá? Tanto oportunidade boa, porque eu acho que quem estiver preparado vai sair na frente, e tem que acompanhar. Eu digo isso porque uma das coisas que a gente vai sentir na pele, eu queria só fazer esse comentário, é que nesse mundo fragmentado, o Brasil, só com raízes ocidentais, ele tem que tentar entender e observar que o mundo dos negócios, para quem é protagonista no agronegócio, ele não é Estados Unidos, ele não é a Europa. Claro que eles têm peso relevante, mas a relevância vai cada vez mais crescendo nas exportações para o Oriente Médio, para toda a Ásia. E aí você percebe que esses países também têm muito interesse no Brasil. E eu sei que você anda viajando, vendo essas coisas, até por esse mundo do comércio, que eu volto a dizer para o nosso pessoal que está ouvindo, vocês estão acostumados que os Estados Unidos é um país muito jovem. Quando você pensa em China ou pensa numa Arábia Saudita, nós estamos falando de milênio de comércio, né? E com limitações físicas para produzir. Então, essa visão de mundo que eu queria te ouvir, como é que você está enxergando isso tudo? Caio, eu vou usar aqui uma mensagem que o nosso querido ministro Roberto Rodrigues sempre fala. O Brasil, ele é o celeiro do mundo. Então, o Brasil, ele tem um potencial muito grande, ele está numa linha de crescimento muito grande de produção de alimento. A demanda mundial por alimento é grande, cada vez maior, e o Brasil, eu acho que ele vem se consolidando e se preparando para atender essa demanda, tanto no mercado do Oriente Médio, na Ásia, enfim, ele está num caminho, numa crescente positiva. Isso é importante para o nosso agricultor, para entender que quando a gente fala de oportunidades do Brasil, e ao mesmo tempo a gente fala dos populismos, protecionismos, das dificuldades que também estão chegando para a gente, ou a gente de fato se posiciona entendendo que o Brasil é um país ocidental, com raízes ocidentais, mas aberto às oportunidades do mundo. A gente não pode misturar comércio com ideologia, tá certo, Mohamed? Correto, Caio. Eu acho que o Brasil ele tem que plantar a parte dele lá fora de business, onde tem que separar ideologia com política, enfim. Temos que fazer o nosso trabalho muito bem feito lá fora e temos tudo para poder conseguir alcançar isso. Eu acho esse ponto relevante, Mohamed, porque quando a gente olha, por exemplo, para o processo de carnes, né, que é um aspecto muito importante no seu negócio. A abertura do mundo para carnes é alguma coisa espantosa.
e que vem acontecendo em sequência de uma forma admirável, até agora com os Estados Unidos também entrando, que não entrava. Esse é um processo que o Brasil demorou muito tempo para entrar. E a gente percebe que o governo ajuda, mas o setor privado tem que estar correndo atrás do seu interesse, né? Isso é uma coisa que muda a perspectiva brasileira, tá certo? Correto, Caio. Eu acho que hoje o setor privado ele tem que ir em busca de novas aberturas de mercado. Temos muitas oportunidades hoje, para o Brasil principalmente, com o fomento do mercado externo aí por alimento. Esse é um ponto que a gente vai ter que prestar muita atenção. Só como lembrança para o nosso ouvinte, Mohamed, esse ano a gente vai ter BRICS no meio do ano, ou seja, nós estamos falando em China vindo para cá e obviamente buscando oxigenar obviamente as suas oportunidades, e no final do ano nós temos a COP30, que é quando o Brasil, vamos dizer assim, tem que liderar essa reunião e mostrando o Brasil, não mostrando a Amazônia. A COP30 não é uma reunião da Amazônia. A COP30 é uma reunião global que acede ao Brasil, em que a gente tem que mostrar o nosso agro como grande liderança e grande oportunidade de redução de emissões. Então eu queria começar a conversar com você sobre aquilo que para mim é relevante falar. As propriedades onde está a empresa do Mohamed, ela tem sido importante liderança em produtividade, ou seja, em capacidade competitiva. Nós falamos de 3 dígitos, ao redor de 3 dígitos. Aqui nessa propriedade, na Fazenda Maravilha, o que eu percebo é que para cada 4 hectares de cana tem 1 hectare que é irrigado. Então vejam que é uma mudança importante. Nós estamos falando de São Paulo, hein? Nós não estamos falando de outra região, é de São Paulo. E isso obviamente traz o quê? Produtividade alta significa, com operações, vamos dizer assim, que buscam redução de custo, significa redução de emissões. A competitividade é produtividade e menores emissões. E esse é o mundo seu, né, Mohamed? Correto, Caio. Aqui na empresa nós verticalizamos a empresa, como falei há pouco para você, para o nosso ouvinte, e em paralelo a isso a gente procura aumentar nossa produtividade na mesma área. E também a gente preza muito o meio ambiente. Nós temos hoje em torno de 25% de reserva legal dentro do grupo. Tá? A gente preserva muito as nascentes, rios e a parte de ESG também. Aqui a empresa ela é muito focada nisso, Caio. Tudo andando em paralelo uma coisa com a outra. É importante, e pedir até para você discorrer mais sobre esse processo, vamos dizer assim, da integração agroindustrial. Você trabalha, vamos pegar um produto cana-de-açúcar, que é um produto importante para você. Uhum. Você trabalha com mais de um grupo industrial e você, na verdade, quando você fala em verticalização, quer dizer, você está usando inclusive os subprodutos todos para alimentação bovina. Correto, Caio. Então, da cana, eu tiro um exemplo. A palha da cana, ela serve como alimento para o boi. A gente faz também a silagem de cana também, que vai para o boi, silagem de milho, o grão, e em troca o esterco bovino ele vira um adubo organo-mineral, que a gente faz um enriquecimento nele, que vira um adubo para cana, vira um adubo para milho, para soja, enfim. A gente faz vamos dizer, uma economia circular dentro da própria fazenda. Essa é a grande discussão hoje do que é moderno, que é a circularidade que a gente chama da chamada bioeconomia. No século XX, eu queria contar para você, Mohamed, eu sou testemunha e participei de um debate que nós tivemos anos atrás, lá na BAG, em que na época ele era senador, ele tinha sido governador de São Paulo, e ele publicou um artigo dizendo que o Brasil só tinha exportação de commodities e que precisava fazer mais valor agregado. E a gente passou a discutir com ele, dizendo que não. O problema é que num grão de soja, num tolete de cana, você tem uma tecnologia incorporada enorme. Às vezes muito maior no tempo do que aquilo que você vê mesmo hoje em algum computador e produtos desse tipo. Mas só que isso não aparece, porque o que se vê é o grão de soja que chega no porto. E nessa discussão naquela época, Mohamed, a gente dizia claramente que
essas coisas um dia iam mudar. Chega o século XX, a bioeconomia é o grande produto do século XX, e, bioeconomia é o negócio do Brasil. E aí você começa a ganhar espaço com isso e começa a perceber coisas incríveis. Por exemplo, 2025, o PIB do Brasil talvez chegue a 1,8 ou a 2. Como é que chega nisso? É por causa de serviços? Não. É por causa da indústria? Não. É por causa da agroindústria. 7% vai ser a contribuição do agro esse ano no PIB, né? De PIB, né? Ou seja, isso é muito relevante para entender e você vive essa realidade do interior, você conhece o mundo urbano. Discorre um pouco como é que você vê isso, como é que é essa grandeza. Caio, eu acho que o agro está muito ligado ao setor urbano, porque sem o setor urbano o agro também não funciona. Eu acho que está uma coisa linkada à outra. E o sinergismo que tudo isso traz para nós é um sinergismo de grandeza, de crescimento, de produtividade. E o setor agro ele tem muito a entregar ao nosso país. É importante, a gente está falando aqui com o pessoal, a maioria é canaveira. Conta um pouco a evolução do grupo de vocês em cana. Pode discorrer à vontade. Como é que você sentiu essa evolução, o que é novo, as dificuldades? Comenta sobre isso. Caio, com relação à cana, nós começamos, como eu falei há pouco, no ano de 1990, 91, no grupo. Naquela época tinha-se pouca tecnologia para ser empregada no nosso setor. Queimava-se cana, colhia cana manualmente. Com a chegada da colheita mecanizada, tivemos um certo impacto ali de produtividade, mas depois nós fomos se adaptando e hoje conseguimos ter uma produtividade em cana-soca com 3 dígitos melhor do que a gente tinha antes na cana queimada. Tivemos um incremento de produtividade. Então aprendemos a trabalhar com a cana crua, tá? Que é muito mais benéfico para o solo e para o meio ambiente. Empregando tecnologias, tá? Hoje o grupo detém mais ou menos 20% da nossa área de cana é irrigada, então fizemos um crescimento verticalizado, empregando altas tecnologias. O que o mercado dispõe hoje de novidade, nós estamos junto, tá? A gente tenta até desenvolver junto com o mercado aí, produtos novos, tá? Para incrementar uma maior produtividade, tanto de ATR, que eu peso muito isso na cana, não é só tonelada, é o TH, né? Então, estamos hoje em busca de novos desafios, tá? Para um aumento maior da nossa produtividade de cana-de-açúcar. Isso é importante, gente. O Mohamed contribui, eu falei na abertura sobre a questão social, mas também se integre, procura contribuir para os nossos colegas do setor. Aqui teve um dia de campo que eu participei, onde ele mostrou quais eram as novas variedades, a questão da irrigação, o uso de inteligência artificial, de drone, como é que funcionava, a aplicação de maturadores, como é que era esse dia a dia da empresa. E isso é alguma coisa que às vezes, Mohamed, eu queria te ouvir como agricultor canavieiro. Às vezes eu noto, nas reuniões que a Canaplan faz, uma certa divisão de posições. Tem um pessoal que ainda, em função daquilo que imagina que pode ser o preço, procura reduzir o uso de tecnologia, às vezes inclusive fazendo uso de herbicidas ou de inseticidas de custo menor, não de impacto maior. Correto. Eu queria te ouvir isso. É importante você relatar a sua visão, como é que é uma visão importante de sucesso, eu adianto, você não está me dizendo isso, eu estou vendo isso, porque o agro brasileiro cresceu com tecnologia, cresceu com base em ciência, e você está fazendo isso com cana. Dá uma mensagem sobre essa questão do uso de tecnologia, quer dizer, por que a gente tem que procurar o melhor produto e não o mais barato? Correto. Caio, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que fazer uma conta de custo tonelada produzida. Como a gente faz no boi, arroba produzida, nós não podemos ter aquela metodologia que vinha lá do passado de custo por hectare, tá? Eu creio que quanto mais você emprega a tecnologia na sua área, você consegue diluir seu custo. Com um aumento de produtividade, tá? Você consegue reduzir seu custo com mais produção na mesma área, tá? Hoje eu considero, não é nem alqueire nem hectare mais, é metro quadrado, tá? É metro quadrado porque
Cada dia que passa os desafios são maiores, tá? As margens são menores, então o produtor ele tem que ser eficiente naquilo que ele faz e fazer bem feito. Você empregando tecnologia, você tem muito a somar no seu negócio. Isso é importante porque o que nós temos visto, eu digo isso como Canaplan, o que nós temos visto é uma tendência que começa a se inverter. O que eu quero dizer isso? Se nós olharmos a evolução do canavieira com o Proálcool e depois a segunda fase com o carro flexível, que aumentou muito, expandiu muito a cultura, a gente começou a perceber uma virada. Nós tivemos uma fase no qual as usinas arrendavam terras de terceiros e produziam, e agora a gente começa a ver as usinas entregando áreas para produtores. Basicamente, isso tem a ver com uma questão chave, que é a escala produtiva na indústria significa custo menor, nem sempre a escala produtiva na agricultura significa custo menor. Correto. Quer dizer, essa é uma tendência? Você sente isso como tendência? Eu acho que é uma tendência. Hoje o desafio maior nosso, nós estamos ligados a pessoas, tá? E quanto maior a escala, a administração dela, ela fica com uma certa delicadeza, tá, Caio? Então eu acho que num crescimento estruturado, a empresa tem condições de conseguir ganhos e resultados. Mas isso depende de um processo que você faz dentro da empresa, tá, para poder atingir bons resultados. Esse é um dado relevante, muito relevante. E o crescimento de vocês, obviamente, se fez pela produtividade, mas por uso intensivo de tecnologia, como você explicou. E como é que você vê a questão de financiamento nesse país? Como é que tem sido isso? Quer dizer, você deve usar, até eu peço para você contar para a turma, uma parte vem, obviamente, de agente financeiro, outra parte vem dos próprios produtores de insumos via sistema de barter, outra parte, enfim, são os fiagro da vida, alguma coisa assim. Como é que é isso com você? Caio, agora você foi na ferida agora, hein? Agora você judiou da gente, hein? Essa parte está dolorida para nós do agro, hein? Acho que de modo geral, a grande maioria do setor produtivo do agro, ele toma financiamento em bancos. Hoje, o grande produtor não conta mais com subsídio, taxas reais que tem no mercado aí, e isso está sendo um peso hoje para nós, produtor rural, onde você fica exposto, né, a essa mudança drástica de taxa de juro no mercado, tá? O setor agro, ele vem de uma margem limitada, tá? Que isso acaba pesando. É um peso hoje equivalente ao peso operacional praticamente, tá? A questão da parte financeira dentro da empresa. Então, eu acho que a empresa tem que estar muito bem estruturada, tem que estar muito bem desenhada, com orçamentos e, enfim, acho que é isso daí, Caio. Isso que você chama de governança, que você tinha comentado antes, cada vez pesa mais. Quer dizer, a gente está acabando de sair agora de um novo aumento de juros. O setor, gente, para aqueles que estão nos ouvindo, e o Mohamed pode comentar isso, uma coisa é você ser produtor de milho ou de soja, em 3 meses você plantou, produziu, vendeu. Uma coisa é ser produtor de soja, em que surgiu uma nova variedade, você planta toda ela, portanto, de um ano para outro você muda 100% daquilo que você fez o ano passado. Cana, gente, é uma cultura semi-perene que você convive com ela sem parar o tempo todo, com soqueiras que vêm, com a tecnologia que você tem, com as dificuldades que você tem, e você carrega. Agora, pensando do lado industrial, você tem que carregar estoque. Quando você pensa em carregar estoque, seja como for, ou quando você antecipa compras de insumos, Mohamed, dependendo dos juros e da inflação, você tem resultados muito diferentes. Não é isso? Ô Caio, eu acho que são oportunidades, né? Então, quando você tem uma oportunidade de ter um preço acessível de produto, você estoca ele, tá? Hoje o mercado não está para estoque. O mercado hoje, com essa taxa de juro hoje, você fica carregando um custo altíssimo de estoque. Então, o preço também, variações de preço hoje no mercado está um pouco estável para nós. Então, nós estamos trabalhando com estoque reduzido para evitar esse custo financeiro. Isso é importante porque, gente, uma coisa é o financeiro que ele está explicando e que pesa, óbvio, pesa muito todo ano. Outra coisa é a variação de ano para ano pela volatilidade do clima. Então, isso explica, vamos dizer assim, a sua irrigação não só te dá segurança,
nessa volatilidade, como te dá mais produtividade, seguro, tá certo? Por outro lado, vamos dizer assim, como você falou, mais ou menos 4-1, né? Você tem todo um outro lado seu, que é a cana de sequeiro, assim como você tem milho, soja, enfim, exposto às intempéries de clima e sem seguro, tá certo? Se você olhar o que está acontecendo no país como um todo, desde o sul, entradas de chuva agora, aqui seco e chovendo no Rio Grande do Sul, e de repente inverte, essa questão do seguro não está resolvida até hoje também, né? Ô Caio, eu digo que a agricultura é uma empresa a céu aberto. Então, nós estamos expostos a vários fatores e o principal dele é o climático, né? E hoje nós do agro estamos com uma deficiência muito grande do seguro rural, principalmente para a cana, nossa região de cereais também não tem. Eu acho que a demanda no Brasil hoje é em torno de 3 bi para seguro e deve estar em torno de 1 bi hoje que deve estar atendendo. Então tem um déficit aí nessa questão de cobertura de seguro, que isso nos ajudaria muito no nosso setor. Nós estamos vindo de um ano de seca, que estamos com uma quebra aí em média de 25% a 27% em relação à safra passada, tá? Com a TR também menor também, em torno de 9% a menos que na mesma época do ano em relação ao ano passado. Então, se o produtor rural tivesse sendo assistido por seguro nas áreas que foram queimadas, tinha muita área de queimada também, perdemos soqueira no ano passado, isso ajudaria muito o produtor, muito. Esse ponto é importante porque eu estou numa fazenda que o Mohamed faz correção de falha com plantios. Então a fazenda está, se a gente passar drone, vocês provavelmente vão ver menos falha, até por isso. Mas de uma forma geral, o Centro-Sul está com muita falha esse ano. E responde provavelmente pela quebra de produtividade que a gente vai ter. Nesse começo de safra, você teve chuvas e você foi buscar as canas piores, provavelmente preservando canas que ainda estavam crescendo com alguma chuva de abril, para poder realmente ter uma média mais alta. Mas de uma forma geral, Mohamed, a gente está vendo uma quebra em relação ao planejado e maior em relação à safra passada. Correto. Então, vai ser uma safra complicada. Vai ser uma safra complicada, tem muito para acontecer até acabar o ano ainda. A gente não sabe se vai ser um ano de geada, se vai ter geada ou não. E aqui na empresa montamos uma estratégia junto com o nosso consultor Júlio Campagnon, de primeiro vamos colher as piores canas, que foram as canas que foram mais, vamos dizer, sacrificadas no ano passado, que foi as canas de início de safra, onde o canavial está com maior índice de falha, o crescimento dela não teve um bom crescimento durante o ano, porque faltou água para ela, né? Então entramos colhendo elas e preservando os canaviais de primeiro corte, os canaviais irrigados, que nós devemos começar a colher agora a partir de junho, esses canaviais, para poder tentar compensar o que nós perdemos agora no início de safra. Isso é importante, até aproveito para dar meu abraço aqui para o Júlio Campanhão, meu amigo de tantos anos, e para o Zé Olavo, estou aqui pertinho da Terrioso, vai um abraço para o Zé Olavo, e o Mohamed entrega muita cana aqui para o pessoal da Terrioso. Mas, de uma forma geral, Mohamed, a gente tem visto isso, é interessante que eu não esperava isso anos atrás, mas, Mohamed, a estabilidade nas áreas de cerrado, por exemplo, de Goiás, é muito maior do que São Paulo. É em São Paulo que a volatilidade é muito grande. Tanto é que quando eu, visitando você aqui, vendo a área de irrigação, é alguma coisa que está realmente amadurecendo, porque o pessoal está percebendo. Quer dizer, São Paulo hoje é, grosso modo, 60% da cana-de-açúcar do país. 50 e tantos por cento da cana-de-açúcar do país. Portanto, se a volatilidade está em São Paulo, a gente tem uma volatilidade grande no país. E, sem dúvida alguma, a irrigação dá uma sustentação para isso. As pessoas fazem, eu estou falando com alguém que tem uma visão financeira, isso é importante, Mohamed. As pessoas fazem, às vezes, uma conta mais curta. Tipo, não, mas o investimento que eu faço na irrigação é muito grande e leva muito tempo para ter esse retorno do investimento. Só que, imagino eu, para quem tem que ter um determinado volume de cana na moenda todo dia, até porque a safra é limitada no tempo, você tem que considerar isso no seu desequilíbrio da volatilidade. Correto. Provavelmente você fez isso. Correto. Caio, eu volto a dizer novamente, nós procuramos o crescimento verticalizado na empresa
e fomos em busca de aumento de produtividade. E um dos nossos pontos para poder conseguir isso foi implementar no grupo a irrigação. Isso é um seguro que você tem. O ano que você não precisa irrigar, você não irriga. O ano que você precisar, você está com o dispositivo na mão. O grupo hoje ele está com a área toda que teve possibilidade de água e áreas com energia, enfim, irrigada. Tá? Então nós fizemos essa implementação dentro da empresa para poder obter uma maior produtividade e estar linear na produção ano a ano. Uma coisa que me anima e que eu aprendi com o Júlio e aqui eu percebo nitidamente, vocês têm que olhar para vocês verem isso. Vai ter um outro dia de campo aqui e vocês aproveitem, viu? Não percam. Estão todos convidados, Caio. Vai ser um prazer recebê-los. Excelente. Pelo seguinte, ele está fazendo uma adaptação, ou seja, o Muhammad está usando o pivô ou a irrigação que ele está usando do sistema que for sobre variedades que existiam num pedaço. O novo pedaço irrigado já é com variedade que responde melhor para a irrigação. E a resposta é muito maior, né? Eu até quero acompanhar aqui, e vai a minha mensagem para a turma da John Deere, da Case, com suas colhedoras. Esse homem vai colher cana de mais de 200 toneladas por hectare. Como é que vai colher isso? Ô Caio, é o que eu falo sempre pro Júlio. Júlio, o nosso negócio é fazer produção de cana e produzir cana. Agora precisamos das parcerias nossas de máquinas, enfim, John Deere, Case, aí, os nossos parceiros, para poder colher esse material. Porque... com os materiais novos chegando de variedades de cana e implementando as variedades corretas para áreas irrigadas, eu creio que vamos passar de 200 toneladas por hectare. É impressionante isso, gente. É muito importante, vocês estão ouvindo. IAC, CTC, RB, essas variedades novas com potencial, quando você coloca com água, é outro mundo. Sim. E aí, querendo ou não, Muhammad, a nossa colheita sempre foi feita imaginando uma certa limitação de produtividade, que você começa a romper, tá certo? Você deve estar com colhedeira de 2 linhas aqui. Caio, nós estamos agora, para começar essa safra agora com máquina em 2 linhas, e o desafio vai ser grande para elas, hein? Vamos ver como é que vai ser esse resultado da máquina em 2 linhas com nós aqui na empresa. Eu até pedi para o Júlio, quando o Muhammad for fazer a colheita, que eu quero olhar, quero ver qual é a velocidade que essa máquina vai andar. Provavelmente uma velocidade muito menor. Vai ser 1 a 1,5, eu acho, viu, Caio? Não vai sair disso não, viu? Vai ter cana para ela romper aqui, viu? Se Deus quiser. E isso vai ser uma coisa importante, porque para as próprias empresas, né, de máquinas, porque esse é um mundo novo que se avizinha e que a gente deseja, né? A gente sempre está falando em 3 dígitos como forma realmente de responder. Por um motivo, Muhammad. Eu ouvi uma palestra outro dia do maior homem de energia do mundo, que fica nos Estados Unidos. E ele dizia o seguinte: a gente aqui está vendo a revolução da energia solar, etc., mas ele não falava da biomassa. Então, como era uma reunião aberta, um brasileiro fez a pergunta: por que não biomassa? E a resposta foi um tapa na minha cara, mas que o Muhammad está respondendo. Gente, ou a gente reduz anualmente, de forma efetiva, o custo de produção, ou a gente não sai na fotografia. Não sai. Não, nós vamos ficar para trás. Então, nós temos que ir em busca, pegar parceiros para desenvolver novas variedades, que já vem vindo com isso hoje, o IAC, o CTC, a Ridesa, vem colocando no mercado novas variedades, com o uso de tecnologias, tá? Estamos tendo grandes incrementos de produção nas nossas áreas aqui. E temos que fazer isso para poder sobreviver, Caio. Eu falei há pouco com você com relação à soja. O ano aqui na região nossa, em 2000, 2001, produzia-se 20 sacos de soja por hectare. Hoje a gente fala quase em 100 sacos por hectare de soja. E é a mesma coisa com o milho. Então, são culturas que evoluíram muito, tá? Que eu acho que a cana agora está começando a pegar velocidade para poder atingir uma maior produtividade aí a médio e longo prazo. Uma coisa importante, gente, é que quando ele fala da revolução verde, que é o que foi feito e que é o que ele está fazendo aqui, é uma revolução verde. A gente está falando de culturas anuais que você muda tudo de um ano para outro e dá um salto. Saltos anuais. Correto. Cana, você planta o que 15% a 20% ao ano você renova. Portanto, você carrega esses 80%
para melhorar no tempo. Então a curva de ganho de produtividade é muito menor. Quando você irriga, né, Mohamed, você acelera isso. Acelera. Quando você põe a irrigação no canavial, você tem um gap aí em torno de 25% a 30% de ganho de produção. Você vê, é um dado muito relevante. Muito relevante, Caio. Por isso que o grupo implementou irrigação em toda a área que tinha a possibilidade de ser irrigada. Tá? Hoje eu indico a irrigação. Um dos motivos nossos é o fator climático, porque cada ano que passa, nós estamos sofrendo mais com o fator clima, né, Caio? Tá tendo muita oscilação, né, de seca na nossa região, principalmente. Passamos de uma seca o ano passado, acho que eu não lembro dessa seca na nossa região aqui, 6 meses sem chuva, onde muito canavial nosso falhou, tá? Que não tinha irrigação. E nós já temos um certo know-how, aproveitando o gancho aqui, Caio, em replantio. Nós estamos no replantio, deve fazer mais ou menos 6, 7 anos com uso de replantio, e isso vem nos ajudando a manter, além da irrigação, uma estabilidade na nossa produtividade no canavial. No dia de campo daqui, foi feita uma demonstração de como é que é feito o replantio. E é muito interessante, aqueles que não conhecem, que é um equipamentozinho que prepara rapidamente. E a cana é colocada em 45 graus. Correto. E se reduz muito o uso de mudas. Né? Muito. E a brotação é rápida. Por favor. O replantio, para mim, é uma ferramenta que veio para ficar com nós aqui na empresa. Ela tem um custo muito acessível, tá? Porque quando você tem um buraco no canavial, ele está aberto a vir erva daninha, entendeu? Vir pragas ali. E você está pondo adubo, inseticida, herbicida, você perde dinheiro, paga esse arrendamento de buraco. Então, canavial não tem que ter buraco. Nós temos que adotar a cultura do replantio na cana, que é uma ferramenta barata, funcional e ela entrega resultado no ano seguinte ainda, Caio. Isso é importante, gente. Esse ano, safra 25-26, tem muita gente urbana fazendo previsão de safra, né? E em cana, pelo menos, eu vi números incríveis, números tipo 620, 630 milhões, quando vai ser menos do que 590. Enfim, eu quero dizer que, gente, que erro é esse? Esse erro é como se, Mohamed, é como se você tivesse tirado a Austrália da produção de cana um ano. Ou até o Nordeste brasileiro um ano. Quer dizer, o impacto é muito grande, gente. É muita coisa e isso, óbvio, que traz dificuldades para competir. A gente não pode ficar imaginando que uma commodity agrícola vai ter preços extraordinários. Não, a nossa margem sempre é mais limitada em commodity agrícola, sem dúvida alguma. Você tem volatilidades, então o essencial é controlar o custo e aproveitar as oportunidades que surgem, tá certo? E isso é o que você deve estar fazendo sempre. Correto, Caio. É como a gente falou há pouco aí, a gente vem aproveitando o que nós temos de gap para poder incrementar na nossa produtividade, para poder superar essas situações que está acontecendo aí hoje no mercado aí fora. Aí. Então, com esse desafio do ano anterior, que foi o ano de seca, quem conseguir ter um incremento de produtividade, com certeza vai ganhar muito, vai ter muito a ganhar aí. Eu acho que esse é um ponto, a gente insiste, nós quisemos muito conversar com o Mohamed e apresentar a todos vocês que não o conhecem, apesar dele ser muito conhecido no mercado. Imagina, Kaique. Eu digo isso porque, para mim, é um exemplo aqui de como é que a tecnologia realmente produz resultado. A gente, às vezes, tem limitações, e limitações graves, porque são limitações que estão aqui dentro. Sim. Limitações de julgar, não, esse ano o preço pode ser menor, então eu uso menos. Não. O sucesso de grãos no Brasil, que é um sucesso extraordinário. O Brasil tem uma produtividade total de fatores que cresce 3,1% ao ano, enquanto os Estados Unidos cresce 1%. O mundo cresce 1,2% com o Brasil dentro. Então o Brasil é muito competitivo e é a única forma da gente estar realmente inserido nesse mercado tão protecionista. Então, olha, o Mohamed, foi um prazer estar aqui com você, é um exemplo de produtor, vamos dizer assim, e eu queria que você fizesse os últimos comentários para quem está te conhecendo aqui. Caio, o prazer foi meu, tá? Participar desse podcast com você, com a equipe Canaplan. Eu acho que temos que acreditar no agro, e não podemos desistir de maneira alguma, tá?
mesmo em situações difíceis, eu acho que quem mantém a régua ali, nem com excesso, nem com mínimo de gasto, eu acho que tem aonde colher resultado, tá? Eu acho que esse é o recado que eu tenho para dar para você, para a equipe Canaplan, para os nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo, tá? Eu não sou forte, viu, Caio? Você me pegou na saia justa aqui hoje aqui no podcast aqui, mas o que eu tenho para falar é isso e acreditar. Acreditar que nós temos um agro muito forte no Brasil. Eu acho que isso é um exemplo, gente. A gente está conversando com um exemplo importante, é uma referência hoje em cana-de-açúcar e na parte de carnes, é um grande produtor hoje assim, na área de pecuária. Mas o importante é a capacidade competitiva, gente. De novo, é importante olhar o preço, é importante que as entidades de classe saibam se unir para gerar condições para que produtores competentes possam estar no mercado. É preciso ter bom senso nessa discussão. Eu estou falando diretamente para aqueles que têm a oportunidade de gerenciar essa relação agroindustrial. A cadeia produtiva precisa de equilíbrio, assim como as lideranças precisam de equilíbrio. Portanto, a nossa mensagem nós devemos conversar com alguém que é caracterizado por isso. Dr. Bom Senso está aqui falando conosco e a gente quer com isso agradecer a todos que estão nos ouvindo. Até mais.